E ao longo da semana Deus me deu uma palavra muito especial e falou tremendamente no meu coração, e eu tenho a convicção de que falará ao seu, se assim você desejar. Quantos aqui desejam ouvir a voz de Deus? Amém. A gente já começa com um apelo para que Deus possa ficar bem à vontade no nosso meio. Amém? Nós vamos tratar, irmãos, de um tal José que andou lá pelas bandas do Egito e teve alguns sonhos bem impactantes. E esse, como é o nome do personagem? José, que esteve no Egito e teve alguns sonhos reveladores importantes. E eu quero começar a mensagem de hoje com uma história. E um personagem também similar àquele que foi apresentado. E o nome dele é Zé. Zé, né? É Zé. Mas antes disso, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, para ouvir o Senhor falar conosco. Já começa a ministrar, desde já, o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas, e que tudo possa ser revertido, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Esteja à vontade entre nós, é o que rogamos, em nome de Jesus. Amém. O personagem da história inicial é Zé. E o Zé, um camarada íntegro, em paz com Deus, em harmonia com a vontade de Deus. E ele estava lá na sua oficina de trabalho, trabalhando de forma honesta. Pensa que não, chega uma moça, que inclusive é sua noiva. E a noiva fala assim, Zé, primeiro que ele já estranha, né? Ó, ela não é costume dela aparecer aqui esse horário. Mas tudo bem, vamos ver o que ela quer. E aí a moça fala assim, que é noiva dele, fala, Zé, eu tenho uma coisa para te contar. Zé fala, rapaz, eu não estou gostando dessa história não. Tá muito estranho. Primeiro, você não é acostumado a vir aqui esse horário. E tá falando que tem uma coisa para me falar, tô achando estranho. Mas, Zé, é o seguinte, eu preciso te contar uma coisa e você precisa garantir para mim que você vai acreditar. Por mais que pareça difícil, impossível, algo que nunca aconteceu, eu preciso que você confie em mim, você acredite no que eu vou falar. E isso não está me cheirando bem. Fala, mulher. Então a moça, a noiva dele, fala, olha o seguinte, eu estou grávida. Qual será que foi a reação do Zé? Então você provavelmente já deve saber que história que é essa, né? José e Maria. A história de José e Maria. Diz para mim, qual foi o José do Egito que vocês acharam que eu ia falar? Filho de Jacó, né? Mas na verdade nós iremos tratar a respeito da história da família de José e Maria e o menino Jesus, que também estiveram uma temporada lá no Egito, e o José também teve um sonho muito revelador e importante para a ocasião que eles tiveram. Essa é uma mensagem inédita para você e para mim, porque eu nunca falei a respeito desse tema. Nunca estudei a temática do nascimento de Jesus para falar de forma pública. Nós vamos ver aqui uma revelação extraordinária, porque nós vamos ver o menino Jesus, com seus 2 aninhos de idade, quem sabe, recebendo uma visita, um grupo de visitação muito importante, muito relevante naquela ocasião. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho, conforme escreveu Lucas. O título que eu coloquei nessa mensagem é a trajetória do Natal. O trajeto, né, o que percorreu ali a família de Jesus, junto com José e Maria. Se você quiser estudar de forma mais a fundo, você vai recorrer ao capítulo 1 e 2 de Mateus, 1 e 2 de Lucas. Bem facinho, não é isso? Capítulo 1 e 2 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas. Você vai ver ali o relato em detalhes da vida de Jesus ali, do seu nascimento, do Natal. Embora a gente saiba que o 25 de dezembro que o comércio celebra não é exatamente a data que Jesus nasceu. E por que a gente diz isso? Porque enquanto a gente está aqui nesse calor, nessa temperatura de verão, lá no Oriente Médio, as temperaturas estão baixíssimas. Ou seja, nessa época do ano, é impossível que o relato bíblico tenha acontecido nessa época. Lá por quê? Porque lá no registro a gente vê a
a possibilidade de ver as estrelas, né? Inclusive os reis magos seguiam a estrela. Então, num tempo nublado, frio, não tem como seguir as estrelas. Então, impossível que tenha sido nessa época. Outro ponto é, os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas e à noite. E não é costume naquela região de pastorear ovelhas à noite. Ou seja, não foi nessa época. Mas, enfim, um dia Jesus nasceu. A gente não sabe a data, não sabe a época exata ou a data exata, porque a época foi a plenitude dos tempos. E ainda que a gente não sabe exatamente qual foi a data que Jesus nasceu, o mais importante é que ele tenha nascido no seu coração. Amém. Se ele nasceu no seu coração e você percebe isso, você aceita isso, você reconhece isso, já valeu a história do Natal para cada um de nós. Mais uma vez vamos orar, né? A palavra será aberta, será lida, já está aberta. Santo Deus, a tua palavra está aberta nesse momento, Senhor. Queremos suplicar humildemente a tua instrução, a compreensão e a capacidade de obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Está aí o relato do encontro do anjo enviado de Deus até uma determinada região chamada Galileia, a uma cidade em especial chamada Nazaré, para ter contato com uma certa jovem chamada Maria, que estava prometida em casamento para um certo homem chamado José. Então aí a gente já percebe que o anjo dá a notícia para Maria. Então Maria, na sequência, vai lá dar a notícia para José, e aí a gente fica imaginando a cara de José quando recebeu essa notícia da parte de Maria. E aí foi necessário, você conhece a história, a gente não vai passar ponto por ponto, mas você conhece a história que o anjo teve que comunicar a José também. Nada mais justo, né? Mas olha só o versículo 34 desse mesmo capítulo. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Olha para mim. Maria está dizendo, conversando com o anjo, seu anjo. Eu não sei qual era a relação que eles falavam lá, né? O pronome ali. Vossa Excelência, não sei. Seu anjo, como é que pode se dar isso se eu sou virgem e não tive contato com homem nenhum? É uma pergunta sincera. É uma pergunta honesta. É uma pergunta de quem de fato quer saber. Olha, isso nunca aconteceu. Não tem relato de nenhum episódio dessa natureza. Uma mulher que está virgem que deu à luz a um filho que estivesse grávida. Nunca aconteceu. Então Maria faz uma pergunta sincera. Você e eu temos perguntas sinceras no coração. Temos ou não temos? E às vezes a gente fica retraído, falando, não vou nem perguntar isso porque isso pode ser ofensivo a Deus. Não. Deus se ofende menos, Deus se ofende menos com a sinceridade de um ímpio do que com a hipocrisia de um santo. Então Maria está fazendo essa pergunta sincera. Agora a pergunta é, será que o anjo responde? Maria pergunta, o anjo, seu anjo, como é que isso se dará? Como é que eu virgem posso dar à luz ao filho? Será que o anjo responde? Responde sim, versículo 35. Deus não deixa seus filhos sem resposta, né? No vácuo. Olha só a resposta aí no versículo 35. Respondeu-lhe o anjo. Tá aí. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Respondeu ou não respondeu? Certamente. Agora a pergunta seguinte é, será que ela entendeu? Certamente que não. Eu perguntei como é que se daria isso, você está respondendo que o Espírito Santo vai pousar sobre mim e o ente santo que há de sair de mim será chamado Filho de Deus. Perguntei, ele respondia, mas eu não entendi. Mas a lição, queridos, que fica para nós desse diálogo, desse curto diálogo entre o anjo do Senhor e Maria, está aí no versículo 38.
Olha só a resposta, ou a reação de Maria frente à resposta do anjo. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então o que a gente aprende, irmãos? Que ainda que ela não entendesse, ela aceitou e ela confiou. Para mim, essa é a primeira lição que eu tiro desse curto diálogo entre o anjo de Deus e o ser humano. Maria, que bem nos representa aí, nos diálogos que nós temos com Deus. Ela, ainda que ela não entendesse, você muitas vezes pergunta coisa para Deus, Deus até responde, mas você não entendi nada. Vamos ver, quem sabe daqui para frente eu consigo entender alguma coisa. Mas o fato é que Maria, ainda não entendendo, ela aceitou e ela confiou. O que diz para mim e para você? Ainda que você não entenda os propósitos de Deus para a sua vida, você e eu, como Maria, devemos confiar e aceitar aquilo que Deus diz através da sua palavra. Amém? É verdade que Deus requer de nós um culto racional, não é isso? Um culto, conforme Romanos 12:1 nos diz, um culto racional. Mas a nossa fé, ela é exercida, ela é desenvolvida assim, confiando e aceitando. Esse é o Deus a quem nós servimos e a quem nós temos procurado entender. Será que eu estou falando para alguém que às vezes está fazendo perguntas para Deus? Às vezes até Deus está respondendo, mas não consegue assimilar e por não assimilar, não entender, descrer. Por essa conversa, por essa lição, nós podemos aprender que, ainda que a gente não entenda, a gente precisa colocar nas mãos de Deus e aceitar e confiar, porque Deus sabe a forma como se revelar, a forma como nos responder, e certamente o propósito dele se cumprirá na vida daqueles que aceitam e creem. Amém? Amém. Mas como é o título da mensagem mesmo? A trajetória do Natal. Não esqueça disso. Eu tenho 2 objetivos nessa manhã. Primeiro é apresentar, extrair dessa história de Natal, de nascimento de Jesus, 3 lições, da qual essa foi a primeira. Desse diálogo com Maria, nós já aprendemos uma lição importante. Vamos ter mais 2 lições. Porém, o segundo objetivo é apresentar a trajetória do Natal. Que pode ser que eu esteja enganado, mas pode ser que alguém aqui não assimilou ainda aquela trajetória de Nazaré, Belém, Egito, às vezes faz uma confusão na cabeça. Eu gostaria que Zé botasse aqui, Zé, por favor, um recurso tecnológico aqui para a gente compreender a sequência. Nós vamos ver, com base em frases, porém contextualizadas pelos versículos bíblicos, a trajetória do Natal. Eu quero apresentar primeiramente esse mapa aqui, é um recorte do mapa de Israel. Não sei quantos estão percebendo aí. Nesses 2 círculos, nós temos aqui, vamos lá, uma primeira referência geográfica. O Mar Morto, esse de azul, e o Mar da Galileia. Estão vendo aí? De novo, Mar Morto, esse de azul, Mar da Galileia, esse outro ponto. Ligando um com o outro, o Rio Jordão. Esse é o mapa dos tempos bíblicos, do Novo Testamento. À esquerda, aqui, da minha esquerda aqui, próximo ao Mar Morto, tem 2 cidades importantes para nosso contexto aqui, Jerusalém e Belém. Belém e Jerusalém ficava próximo do Mar Morto e era uma cidade muito próxima da outra. Isso ficava no sul. Lá no norte, próximo ao Mar da Galileia, na região da Galileia, ao norte, tem uma outra cidade importante para o nosso contexto, Nazaré. De Nazaré para Belém, que está perto de Jerusalém, mais ou menos 100 quilômetros. Como mais ou menos daqui para Itapetinga. Daqui para Itapetinga tem 100 quilômetros. Então, de Nazaré para Jerusalém ou para Belém, 100 quilômetros. Esse é o trajeto de uma cidade para outra. Aqui nós temos o Egito. Nessa situação aqui, eu coloquei até as pirâmides aqui para a gente reconhecer a posição do Egito. Aqui, mais ou menos, é o Oriente.
as bandas do Japão, ali da Síria, ali para ali, é o Oriente, certo? Então, é de lá que vinham os reis magos. A geografia ficou compreendida? Nazaré, Jerusalém, Egito e o Oriente. Vamos lá. A gente pode agora seguir na sequência da jornada, da trajetória do Natal. Lucas 2 e Lucas 1, Mateus 2 e Mateus 1 vai tratar dessa sequência aí. Primeiramente, José e Maria vão para Belém. Vocês lembram dessa passagem? Lucas 2? José e Maria recebem a notícia do anjo. E aí, Maria está com 8 para 9 meses ali de gestação, já próximo de dar luz. Então, eles recebem a notícia do censo. Lembra do censo? O censo de César Augusto obrigou que todas as pessoas fossem para a sua cidade natal para se cadastrar, se registrar. Então, isso fez com que José e Maria, que estavam morando em Nazaré, mas que eram naturais de Belém, descesse de Nazaré para Jerusalém. E eles vão. Naquela situação de Maria já grávida, para fazer o recenseamento. Qual era o objetivo deles mesmo? Ao chegar em Belém? Ser recenseado, né? Fazer parte ali do recenseamento. Só que eles chegaram, e eles conhecem a história, chegando lá, por todos os naturais de Belém ter sido convocados, então a cidade estava como? Cheia. Por isso, todos os hotéis, as pousadas, as situações estavam todas cheias. Então, não houve lugar. Eu fico imaginando que eles devem ter seguido a caravana um pouco mais atrás, né, por conta da situação. E aí, quando eles chegaram já um pouco mais atrasados ali em relação à caravana, as pousadas já estavam todas ocupadas. Então, você conhece a história, não houve lugar para hospedar a família de José e de Maria. E eles tiveram que ir para um lugar alternativo, que foi ali a estrebaria, né? Que a gente conhece hoje como estrebaria, mas lá em casa, lá na região onde eu moro, chama de tileiro. É o lugar onde é tileiro, né? É o tileiro, é onde guarda os animais novos, onde a vaca pare, daí a pouco pega o bezerrinho, coloca lá um lugar coberto, tem comida, tem água, mas é apropriado para animais. Uma estrebaria. Enfim, esse é o primeiro passo dessa nossa trajetória. Então Jesus nasce, conforme a profecia lá de Miqueias 5, versículo 2, e que está registrado lá em Lucas 2,6. Jesus nasceu conforme a profecia. Então, quando Jesus nasce, surge uma estrela, não é isso? Surge uma estrela exatamente no momento em que Jesus nasce, indicando o nascimento do Messias. Então, é nesse contexto que os magos do Oriente percebem essa estrela, eles estão aqui, né? Aqui em relação ao mapa. No Oriente, eles percebem que a estrela surgiu, a estrela de Jacó, onde indicaria o nascimento do rei de Israel. E eles arrumam suas caravanas e partem em direção a Belém, Jerusalém, que era uma região muito próxima ali. Isso quer dizer que eles saíram na segunda e chegaram lá na terça? Não, né, irmão? É muita inocência achar que eles saíram do Oriente, caminharam não sei quantos quilômetros e chegaram na época do nascimento a ponto de pegar o menino enrolado nos panos ainda. Então, essa é a concepção que tem. Ou seja, aquela história encenada de presépio não existiu. Não existiu em que sentido? Existia ali Maria, existia o bebê Jesus, existia José, existia os pastores ali ao redor, sim, mas não magos. Não os magos do Oriente, porque não deu tempo eles chegarem. Faz sentido? Faz sentido. Não deu tempo. Então, aquela representação artística bela que a gente vê nas praças, ensinações, não corresponde ao assim diz o Senhor. Pronto, se eu já consegui provar para você esse ponto, já estou satisfeito com o meu segundo objetivo. Mas vamos deixar os magos, então, caminharem, né, nessa jornada que durou 2 anos. 2 anos. Vamos deixar eles caminhando, porque enquanto eles estão caminhando, lá da sua terra natal, do Oriente, deles lá, até chegar em Jerusalém, 2 anos.
Nesses 2 anos aconteceram algumas situações. Anjos comunicam a pastores. Aí sim, no dia do nascimento, anjos do Senhor comunicaram os pastores, mas não foram qualquer pastores. Foram pastores que estavam em conexão com a profecia. Anjos que estavam conversando entre si a respeito da vinda do Messias. O anjo, inclusive, o desejado de todas as nações, vai dizer que o anjo do Senhor estava a ponto de ir para o céu. Vou falar assim, olha, a gente vai ter que ir embora, sem avisar ninguém, porque não tem ninguém conversando sobre isso, não tem ninguém esperando. Mas quando eles perceberam que tinham pastores cuidando de sua ovelha, ou seja, trabalhando, estava na ativa. Aí, opa, tem gente ali conversando a respeito disso, então vamos lá. Porque apesar de ele estar na vida diária deles, trabalhando nas suas atividades seculares, ainda assim eles não estão desconectados com o auxílio do Senhor. Então os anjos de Deus vão lá e dão a notícia aos pastores. E aí os pastores dão um sinal, olha, eles estão em determinado lugar, em Belém. Quando vocês chegarem lá, quando vocês verem um bebê enrolado em panos, em uma manjedoura, uma gamela, um lugar de colocar comida para animais, esse é o rei do universo. Eles estavam mais próximos, né? Eles estavam ao redor de Belém, na zona rural ali de Belém. E aí ficou fácil eles chegarem a ponto de ainda encontrarem o bebê na manjedoura ali, recém-nascido. Aí sim, faz sentido. Bom, no 8º dia, conforme Lucas 2:21, o menino é circuncidado, conforme a lei que Deus prescreveu através de Moisés, a circuncisão do bebê. No 8º dia. 40 dias depois do nascimento, já havia passado-se a liturgia ali da circuncisão, eles tinham outra prescrição sistemática, que era a apresentação do bebê primogênito. Sabe o que isso quer dizer? Ainda que Jesus tivesse nascido em Nazaré, 40 dias depois, eles tinham que estar em Jerusalém. Porque era prescrição que todo primogênito dos filhos de Israel tinha que apresentar o primeiro filho lá no templo. Então, como Jesus era o primeiro filho daquele casal, então eles tinham que comparecer ao templo. Enfim, 40 dias depois, os pais levam os filhos para apresentar. E muitas das apresentações de bebês que acontecem na nossa igreja é com base nesse princípio que o próprio Jesus foi apresentado ali também conforme a lei. Na sequência, no momento da apresentação, Simão e Ana o reconhecem como cristãos. Está lá no capítulo 2 também de Lucas. Lembra desse episódio? Maria e José entram com o bebê Jesus. Os sacerdotes que tinham a responsabilidade de fazer a invocação do nome de Deus ali, fazer o procedimento litúrgico, estavam lá para fazer a sua função. Aí eu fico imaginando, né? O sacerdote dizendo assim, próximo! Aí vinha uma mãe, um casal com um bebê, com um primogênito, e eles faziam o procedimento, pronto, está liberado. Próximo! E numa dessas vezes que ele disse próximo, quem apareceu? José, Maria e o Rei do Universo. E eles não compreenderam, não identificaram. Mas só que Deus não deixou passar despercebido esse episódio. Tomou Simeão e Ana em espírito, e você conhece o relato. Então, quando Simeão pegou o bebê Jesus no colo, ele reconheceu, esse menino não é um menino comum. Esse menino não é o próximo na lista comum. Ele é o Rei do Universo. E aí ele faz aquela profecia maravilhosa em relação a Maria, e reconhecendo ali Jesus. E ele pode dizer assim, olha, Senhor, agora eu posso morrer. Porque o Senhor disse que antes que eu morresse, eu veria o Rei. E eu estava chegando em determinada idade, Simeão já era um idoso. Eu achei que eu ia morrer e não ia ver essa promessa se cumprir. Mas a promessa que Deus faz, Deus cumpre. Então Deus havia prometido para Simeão que ele ia, antes dele morrer, ele ia ver o Rei. Então quando ele pega o menino, ele reconhece que Jesus é o Messias e ele diz, agora eu posso morrer. Porque a promessa que Deus fez para mim se cumpriu. A promessa que Deus fez para você se cumprirá. Amém? Eu creio. Não só Simeão, mas Ana também foi tomada pelo Espírito e reconheceram
para que tivesse pelo menos 2 testemunhas. Lembra que a passagem diz assim, quando tiver 2 ou 3 testemunhas? Então, Ana e Simeão foram as testemunhas de que o Messias veio. Na sequência, a família volta para Nazaré. E os magos andando. 2 anos. Ó, isso aqui aconteceu até 40 dias. Jesus no templo, Ana, Simeão, tal. Quando Simeão e Ana reconhecem Jesus como Messias ali, então a família, ó, o propósito deles não era ir de Nazaré para Belém para recensear? Pronto, já recenseou. Chegou aqui, o menino nasceu. Já que a gente já está aqui, já que a gente já está aqui mesmo, já fica os 40 dias para a gente poder apresentar o menino no templo. Senão a gente vai ter que ir lá e voltar. Pronto. O menino nasceu, já apresentou, já recenseou. O que ele vai ficar fazendo mais aqui? Bora embora. Bora embora. Vocês sabiam disso? Eu quero que você leia isso na sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 2, versículo 39. Lucas 2, 39. Eu quero que você veja na sua Bíblia. Todos acharam? Cumprindo todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Está escrito Nazaré na sua Bíblia? Nazaré. Na nossa mente, o que aconteceu? No popular, daqui mesmo, Jesus nasceu, Jesus foi apresentado, Jesus aguardou a ordem de Herodes, que ia matar as crianças, e daqui mesmo ele fugiu para o Egito. Mas a Bíblia está dizendo que depois de cumprido todo o protocolo, todos os procedimentos litúrgicos, eles voltaram de Jerusalém para a sua cidade natal. Natal não, a sua cidade de morada, né? Você sabia dessa informação? Alguns não. Você achava que direto para o Egito. Então aqui a gente passa a despercebido por esse texto de Lucas 2,39, quando diz que eles, após concluir, voltaram para a sua cidade. Irmãos, a gente aceita Jesus, a gente é batizado, Deus espera que a gente volte para a nossa casa e continue o mesmo? Não. Foi ungido, foi batizado, recebeu a imposição de mãos de um homem de Deus. E ele espera que a gente volte para casa e dê o testemunho. Viva a vida de santidade que Deus espera. É isso que Deus quer da gente. Mas acabou por aí? A história termina aí? Não. O que aconteceu na sequência? Quando Jesus e a família de Jesus está lá em Nazaré, após ter retornado, conforme nós lemos, aí os magos chegam em Jerusalém, 2 anos depois. Jesus está lá em Nazaré, já com 2 aninhos, e ontem eu tive o privilégio de estar lá na casa de Ionara, né, fazendo o PG, e a menininha dela tem 2 anos, e eu fiquei pensando, rapaz, era com mais ou menos essa idade que os magos chegaram para visitá-los, né? Ou seja, é uma criancinha que já estava andando, já estava espertinha, já estava interagindo. Eu fico imaginando os magos chegando ali com aquelas roupas diferentes, montados, quem sabe, em camelos, e o bebê Jesus, papai, chegaram uma turminha aí. Né? São situações que a gente imagina, diferente de o pessoal chegar e o bebê estar envolto em panos. Né? Acaba sendo muito mais emocionante, inclusive. Então vamos lá. Eles chegam dessa viagem longa de 2 anos e chega aonde? Eles chegam em Belém? Diretamente? Não. Eles chegam nas imediações de Jerusalém. Belém, Jerusalém e ali perto, porque eles estavam sendo guiados pela estrela. E aí eles chegam para Herodes e falam, cadê o rei de Israel? E aí Herodes, quem é o rei de Israel? Sou eu. Não, a gente viu a estrela. E a gente foi guiado pela estrela. Interessante que esses reis, que a gente não sabe quantos são, não sabe se são 3 reis magos, ou se são 2 reis magos, ou se são uma caravana de reis magos. O fato é que eram reis magos que vieram lá do Oriente. E a gente sabe que quando ele chega lá em Jerusalém, procura pelo rei que havia nascido por conta da estrela que eles perceberam, ele recebe a notícia dizendo que não tem nenhum rei que nasceu aqui não, porque o rei sou eu. Aliás, olha a estratégia política. Tá bom, onde é que esse rei iria nascer? Eles consultam os religiosos, não, ele iria nascer em Belém e tal, assim, assado.
A estratégia política de Herodes é o seguinte: vai lá, acha esse menino, onde nasceu aí, e volta para me avisar, para que eu também possa ir lá e reverenciá-lo e adorá-lo. Estratégia política. Quando na verdade ele queria era destruir aquele que seria um concorrente ao seu trono. Então os magos, inocentemente, não, tá bom, a gente vai e a gente volta para te avisar. Foi isso que aconteceu? Os magos são orientados pela estrela aí aonde o menino estava. E onde é que o menino estava? Em Nazaré. Então eles caminham 100 quilômetros na sequência para encontrar o menino. Não é? Passou perto. Então pode ser que no mínimo 2 anos que os magos encontram com o menino Jesus, mas 2 anos foi para chegar aqui e para chegar lá mais um tempo, enfim, no mínimo 2 anos. Então quando os magos chegam a Nazaré, na casa de José e Maria, então o menino é presenteado e é recebido ali, e quando eles estão pensando na inocência deles em voltar para Jerusalém para avisar que o menino está aqui, Deus concede um sonho aos magos, fala com os magos através de sonho para não voltar pelo mesmo caminho que eles vieram, para ir de Nazaré, voltar para a sua região por outro caminho, para que o Herodes não saiba onde é que o menino está. Então Herodes percebe que foi ludibriado ali. Ué, os camaradas vieram aqui, falou que ia voltar e não voltou, já sei. Tentaram me enganar? Já sei. Vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele disse que o menino havia nascido há 2 anos atrás. Então, todos os meninos que tiverem 2 anos para baixo, morrem. Eu não sei qual é. Se eu soubesse qual era o bebê, mataria só aquele, pronto. Mas como ele não sabia, então ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, por conta da informação dos magos, né? Então, quando dá essa ordem, os magos já tinham saído de Nazaré, e José, aqui em Nazaré, também recebeu um sonho. Irmãos, José recebeu o dom de profecia. Porque receber sonhos proféticos da parte de Deus é receber o dom de profecia. E qual foi esse sonho que José teve, estando em Nazaré nesse contexto? Subverte daqui, porque vão querer matar o bebê. Então ele pega e vai para o Egito, fica lá até o miserável do Herodes morrer e eles poderem voltar. Irmãos, essa aqui é a sequência, a trajetória do Natal. Tem mais? Então eu parei por aqui. Tem mais, mas eu parei por aqui. Porque quando eles voltam do Egito para Nazaré, Herodes já tinha morrido, então Jesus espera até 30 anos para começar o seu ministério. Mas a trajetória do Natal, que essa era a proposta, é essa aqui. Amém? Amém. Agora nós vamos... O segundo objetivo foi concluído aqui nessa trajetória. Agora nós vamos voltar para as lições que a gente aprende disso aí. Qual foi a primeira mesmo? Confiar e aceitar no assim diz o Senhor. O anjo falou, ela acreditou, não entendeu, mas aceitou e confiou. E uma outra lição que a gente pode tirar, os magos saíram de lá da sua terra, caminharam 2 anos, uma trajetória gasta. Por quê? Porque os magos aceitaram a profecia. Os magos reconheciam o papel profético ali envolvido e eles aceitaram e concordaram. Então a lição é: considere a profecia. Não ignore as profecias. Nós tivemos aí durante 3 anos, né, Wesley, estudando o livro Eventos Finais, passando pontos importantes por pontos importantes. Um livro importante para o nosso contexto. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? A semelhança dos magos do Oriente, considerando as profecias, vendo no que cabe a nossa participação, no entendimento. E assim como os magos foram usados por Deus, todos nós, todos aqueles que reconhecem e aceitam e consideram a profecia, também serão beneficiados. Amém? No livro Desejado, fala assim que no capítulo 6, Desejado de Todas as Nações, na página 33, diz que esses magos, eu ficava pensando, esses magos, os magos do Oriente, será que era da turma de Harry Potter?
da turma dos magos de magia, faziam uma mandinga lá. Esses magos do Oriente não eram magos de magia como a gente imagina, mas eram estudiosos, eram filósofos da sua região. Por isso, eles estudavam a natureza, ou seja, eram pessoas que consideravam a revelação de Deus através da natureza. E nós hoje temos a oportunidade de considerarmos a palavra de Deus, a profecia bíblica, através, não agora das estrelas, mas através da palavra revelada, por escrito, pintada às vezes de vermelho, com palavras de vermelho, para chamar nossa atenção, para nós não recusarmos e não desconsiderarmos. Eles ouviram a respeito da profecia de Balaão, que foi um profeta do Senhor em determinado tempo. E Balaão vivia nas terras do Oriente. E ele profetizou, registrado por Moisés, lá no livro de Números, que haveria de surgir uma estrela de Jacó, que seria a indicação do rei de Israel. Eles acreditaram na profecia. Será que nós vamos acreditar na profecia? Vamos dar valor, considerar a palavra profética para a nossa época? Essa é a lição que nós tiramos aqui, em segundo lugar, para nós hoje. Eles receberam o dom de profecia, nós também podemos receber. Agora, quantos estarão aptos a receber o dom de profecia que Deus, através do Espírito, vai considerar? Então, essa é a segunda lição. E a terceira lição, irmão, para nós concluirmos. Imagina José recebendo o sonho, lá em Nazaré. Senhor, recebi o sonho do Senhor para eu fugir daqui, porque lá em Jerusalém, 100 quilômetros daqui, vai surgir uma ordem para matar as crianças. E meu filho, que é filho do Senhor, está nessas características. E o Senhor quer que eu fuja daqui. O Senhor quer que eu saia daqui para não dar condições para ele achar o menino. Menos de 2 anos, eu fiz uma viagem longa, dispendiosa, deixei a oficina fechada, não consegui recurso nesse período que eu fiquei fora, por conta da gestação da Maria. Agora o Senhor está dizendo que é para eu ir para o Egito, sair de novo, uma viagem longa dessa? A oficina vai ficar fechada por quanto tempo? Eu não sei, porque eu não sei até quanto tempo esse homem vai morrer. O que Deus faz com ele? Filho, você está preocupado com recurso? Você está preocupado com a sua oficina fechada? Você acha que eu não penso em todos os detalhes? O que foi que os magos do Oriente trouxeram para o bebê? Presentes caríssimos. Incenso, viu, João Miguel? Incenso, ouro, mirra. Com esses recursos, o casal, a família, pôde se sustentar ao longo da viagem e ao longo de todo o período até que o Herodes morresse. Eu achei que você fosse dizer amém. Amém. Isso quer dizer o seguinte, que Deus pensa em todos os detalhes. Quando José estava naquela situação, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque tem uma viagem longa para fazer, a oficina vai ficar fechada, eu não vou poder produzir. Como é que eu vou criar esse menino? Jesus providenciou. Então a lição é: confie na providência de Deus. Porque Deus proveu, e Deus proverá, e Deus tem provido. Eu fiquei pensando nessa situação quando Patrícia me deu a notícia da gravidez de Iago. Já tinha Levi, estava fazendo a faculdade, despesa altíssima. E aí me vem a notícia da gestação de Levi. Patrícia também estudando. Ou seja, nós estávamos num momento da vida menos provável para uma nova gestação. Eu, humanamente, quem sabe refletindo a atitude de José, que a gente não sabe qual foi, mas uma atitude desesperada. Senhor, como é que eu vou sustentar essa família? Salário reduzido, carga horária alta, fazendo a faculdade, aquela loucura, mas eu não tinha me atentado que Deus proveu para José, para Maria, Deus proveu para mim também. Amém. Na sequência eu consegui me formar, eu consegui mudar de categoria, o meu salário deu uma melhorada e os meninos estão vestidos, estão com a barriguinha cheinha e tudo isso. A Patrícia voltou a estudar, enfim. Fato é, Deus proveu, irmão. Deus proveu na minha vida e Ele vai prover na vida daquele que crê. Não se desespere diante das situações que você acha que não tem saída. Deus proverá. Amém.
Estão com a barriguinha cheinha, vestidos, cabelinho cortado. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso é um detalhe. E quando José foi fazer a viagem, e não era só aquela mirradinha só de ouro, não. Porque eles eram 3 magos. E além disso, não era só R$2 levando sinal. Era mais de 4 quilos de ouro. Ontem fazendo dando alguns spoilers ali no PG, Ionara me deu a informação de que eram 25 quilos de ouro. 25 quilos de ouro. Eu não passei ainda por essa informação para falar assim, é certeza, foram essa quantidade de ouro, mas ela disse que sim, mas independente, Deus proveu, né? Isso é que importa. Ele estava com o provedor na mão. Provedor na mão, né? Eu fico pensando, ó, se os magos tivessem tido a oportunidade de encontrar Jesus ainda na manjedoura. Ó, nós trouxemos presentes aqui. O menino tá os meninos estão nos panos ainda. Nós trouxemos presente para você: ouro, incenso, mirra. Aqueles presentes seriam um fardo para José, mais bagagem, mais risco de ser roubado. Então Deus só deu os presentes na hora certa. Né? Então Deus deixou para dar o presente quando eles estavam lá em Nazaré, depois de ter feito todo o procedimento, porque Deus sabe a hora certa de te abençoar. Amém. Deus não quer que a bênção que Ele te dá seja um fardo para você. Deus quer que a bênção que Ele te dá, de fato, seja uma bênção. Então eles podem se administrar ali. Eu fico imaginando se eles tivessem recebido esse tanto de ouro e fosse fazer essa viagem de Jerusalém para Nazaré, o medo que ele ficar. Será que a gente vai ser roubado? Será que a gente... a carga, né? Enfim, a bênção que Deus dá para cada um de nós é no momento certo, na medida que a gente consegue administrar e mais ainda, para a glória dele. Amém? Nós vimos, irmãos, a trajetória do Natal. De forma, para mim, me impacta. Toda vez que eu passo por esses textos, você vê que está todo referenciado ali. É uma trajetória, um passo a passo lógico, com coerência, de um Deus soberano, que conhece o fim antes mesmo que o princípio se inicie. Mas nós vimos as lições que nós devemos aceitar e confiar nas respostas de Deus, ainda que a gente não entenda. Nós não podemos desprezar as profecias e nós devemos confiar na providência de Deus. Quantos aqui querem aceitar e confiar nas respostas de Deus? Aleluia pela sua decisão. Para concluir, essa semana nós tivemos um episódio impactante, traumático, ali no centro da cidade. E o episódio foi na Pambicon. Entre o terminal de ônibus e a Santa Casa. Não foi isso? Terminal de ônibus, Pambicon, Santa Casa. Minhas colegas descem do ônibus, atravessam a Pambicon e vão para a Santa Casa para receber o plantão 1 hora. Detalhe. Algum tempo atrás a gente está criando a cultura de fazer orações. E toda vez que eu tenho a oportunidade de orar, eu oro agradecendo a Deus pelo plantão que já se iniciou desde 7 horas da manhã, mas para abençoar os colegas que estão vindo para o trabalho. E aí, só que tem sempre uma das colegas que, quando ela sabe que está chegando a hora da oração, o que ela faz? Ela sai de fininho e some. Não quer participar. Não quer participar da oração, ela não aceita o que está escrito na Bíblia, ela não entende, ela diz que não entende o que está escrito na Bíblia e não aceita. Ó, Maria, o anjo, não aceita e não entende. Tudo bem, você não quer participar da oração, você e eu temos toda a liberdade. E a gente ora, Senhor, obrigado porque as colegas chegaram aqui em paz. E aí, nesse dia, o que aconteceu? Essa minha colega estava passando dentro da Pambicon no momento que estava acontecendo. E aí, ela não aceita. Ela chegou lá, toda esbaforida, pro chefe, e a gente estava sem saber de nada, né? Estava lá dentro da UTI, né? Não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo. Ela que deu a notícia pra gente, olha, está acontecendo isso. E aí ela disse assim, escapou de eu ter que ligar para vocês e dizer que eu estava sendo sequestrado. Porque eu estava passando exatamente na hora, e aí eu só escutei a polícia dizer, corre porque a gente vai fechar as portas. Ela correu, passou e os policiais
fechou a porta. Quem estava dentro, não conseguiu sair. E aí ela saiu e foi para trabalhar. Aí quando ela chegou lá, ela contou essa história. E aí eu bati no ombro dela e falei, tá vendo, colega? Por que a gente ora, a gente pede a proteção de Deus, e a gente agradece porque vocês chegaram aqui em paz, ainda sendo imerecedores, como somos cada um de nós, ainda assim Deus concedeu o livramento e ela pôde contar aquele testemunho ali para nós. E que assim seja na vida de cada um. Que nós possamos aceitar, ainda que a gente não entenda, e receber as bênçãos de Deus no momento certo. E com certeza a glória de Deus será manifestada na minha e na sua vida. Não só hoje, mas eternamente, assim como manifestou na vida daquela família humilde e que a gente conhece a história hoje, nos abençoe e nos edifica para a glória do nome de Deus. Amém? Pelo horário, vamos ficar de pé, fazer uma oração, para a gente ir para casa alimentada espiritualmente, para alimentarmos a carne que Deus nos deu. Querido Deus, quanta coisa o Senhor ministrou em nossos corações ao longo de toda essa jornada, Senhor. Uma jornada tão explanada, tão conhecida, que os detalhes muitas vezes a gente passa despercebido, mas quando a gente se debruça diante do texto bíblico, a gente consegue compreender os propósitos do Senhor, o agir do Senhor. E nós não queremos ficar de fora, ó Deus, desse plano, desses planos do Senhor de bênção, de livramento, de providência. Nós cremos que o Senhor proveu, Pai, mas que o Senhor também está provendo na nossa vida. Se porventura há alguém entre nós, ou de alguém que irá ouvir essa mensagem, aflito pela falta do recurso, que possa se lembrar, Senhor, que o Senhor é o Deus da providência, o Deus dos livramentos, o Deus da bênção real e completa e verdadeira. Por isso nós nos entregamos, nós aceitamos aquilo que está na Tua palavra, ainda que a gente não entenda completamente, mas chegará o momento que nós aceitaremos, não porque alguém nos diz, mas por aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Nos ajuda agora a voltarmos para casa, Senhor, na segurança dos Teus santos anjos. Nós rogamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.